Capítulo 6 do Atos dos Apóstolos, nós temos aqui, portanto, a organização da igreja. Capítulo de número 6, versículo 1 até versículo 7, nós vamos aqui observar, aqui é o tema, que é a organização da igreja. A igreja cresceu e ela precisava ser organizada. Aqui tem a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Que é um discípulo? Discípulos é aqueles que creram e estavam sendo discipulados por aqueles que foram discipulados pelos apóstolos, ou seja, uma corrente. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós... Olha que tudo ia para cima dos apóstolos. E então o que eles fizeram aqui? Então os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosé de Antioquia, e apresentaram perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E assim crescia a palavra de Deus em Jerusalém, multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós sabemos, já temos conhecimento desse texto várias vezes, já pregamos, já falamos, já ouvimos, mas eu creio, Pai, que vale a pena a gente parar para refletir, agora não como uma pregação, mas como uma instituição da igreja, o início, a organização de uma igreja. E eu peço ao Senhor que nos abençoe, que estas palavras não sejam enfadonhas para ninguém, pelo contrário, que desperte o desejo, o interesse de ler mais a Tua palavra, para entender melhor o Teu querer na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu creio que este ponto é de grande importância para nós entendermos o funcionamento da igreja e também para a nossa vida diária em todos os setores. Empresas e outros setores sem organização nunca pode vencer. Então, só para você entender, você só pode entender a igreja, e eu vejo hoje com muita tristeza muitas igrejas que abrem independente, igrejas que não têm mãe nem pai. Uma coisa triste isto. Abre uma portinha lá, bota uma faixa. Como funciona? Certo dia eu perguntei a um pastor, que ele disse que, falei, eu sou presidente da igreja, eu digo, mas quem é o seu
A quem que você se reporta? Não, sou eu mesmo. Eu falei, quando você tem um problema grave com você, quem te aconselha? Porque se você não tem quem se aconselhar, no mínimo você é uma pessoa sofrida. Porque você precisa que alguém te chame de feio. Precisa que alguém te diga assim, não está certo. Não pode ser assim. Então, a pessoa não gosta de ouvir isto. Porque independência, irmãos, é morte. Ninguém pode viver independente. Eu acabei de dizer a você como nossa igreja funciona. Nós temos, eu e o pastor Arlindo, o pastor Otávio, todos nós almoçamos aqui às quartas-feiras, mas não convidamos ninguém não. O almoço é só para nós mesmo. O pastor Gil de vez em quando vem pegar uma carona e a gente senta para conversar e trocar ideia de algumas coisas, e às vezes falam comigo determinadas coisas que eu também preciso ouvir. É preciso que você haja essa comunhão. Nós temos um grupo de diáconos, e a propósito, eu estou me preparando para pagar um jantar para os nossos diáconos. E agora, presta atenção, só os diáconos que estão presentes, diga amém. Então o almoço é fraco, porque tem poucos, né? Tem alguns que estão ao jantar, está passeando, graças a Deus por isso. Portanto, irmãos, a igreja, ela não podia crescer, ela não podia avançar, se todo o trabalho da igreja ficasse na mão dos apóstolos. Como é que ele iria? Então, chama-se isso delegar autoridade. Uma empresa de sucesso é aquela empresa que ela delega. Ela coloca pessoas chamadas executivos. E às vezes tem empresas que o executivo é muito mais alto do que o dono. E a empresa funciona porque o executivo sabe fazer o trabalho que o dono não sabe. Mas se o dono quiser fazer, achando que sabe, ele não vai ter sucesso. Sucesso é delegar. Portanto, sem organização, nenhuma igreja, nenhuma empresa, nada nesta vida, é preciso que haja organização. E não se pode vencer se não for assim, irmãos. Isso é muito sério o que nós estamos falando. Por exemplo, quem é militar aqui? Qual é a autoridade máxima da Marinha? Almirante, não é isto? O almirante. O almirante não vai para a guerra, ele manda os outros, não é verdade? Graças a Deus por isso, né, por almirante. No exército, quem é a força maior? General. Ele comanda. A propósito, Mourão, né? O casca grossa, aquele homem bom, né? Homem, eu gosto dele que ele fala a verdade na bochecha, né? Aquele é cabra bom, né? Cabra bom demais. Mas preste atenção. Descobre que sempre tem um líder. Alguém que determina, alguém. Porque se você não souber o que fazer, se não tem alguém que te direcione, como fazer? Nosso assunto, portanto, é o início da igreja e os desafios enfrentados no início. 3 foram os desafios enfrentados pela igreja. Nós já falávamos sobre isso, né? Tentativa do inimigo de parar, né? Fazer perseguição. Eles tentaram de todas as maneiras perseguindo para ver se parava a igreja, para intimidar as pessoas, mas não conseguiram. Eles não tiveram êxito, né? E agora também nós tivemos o outro caso que entrou um quinta coluna querendo entrar dentro da igreja, participar de tudo, mas mentindo. Você está lembrado quem é que nós falamos semana passada? Ananias. Aquilo é um quinta coluna. Ele entrou no meio com aparência de crente, tentando ser crente e tentando usufruir da comunhão, mas mentindo. E a Bíblia diz que Deus não permitiu, graças a Deus que matou aquele sem vergonha, né? Mas ainda há um ataque maior,
que hoje, creio eu, que é de grande força, é quando eles tentaram paralisar a igreja. De que maneira tentaram paralisar? Porque se todos os apóstolos, os 12, eles tivessem que distribuir comida para todo mundo, visitar todo mundo, a igreja não poderia avançar. Ela ia ficar parada. Por quê? Porque todos tinham tudo em comum, muitas traziam, mas tinha aquelas viúvas que precisavam ser alimentadas. Agora, não é o apóstolo, não é os apóstolos que ia pegar a comida e levar na casa das viúvas, e o trabalho deles? Quem iria fazer? Ouça que eu vou dizer a você uma coisa: as igrejas, infelizmente, penalizam muito o pastor e a sua família. Há pessoas que pensam que a mulher do pastor tem que estar na frente de tudo, fazer aquilo, fazer como que ela fosse uma empregada. A igreja que é assim. Outras igrejas acham que o pastor, ele tem que visitar, tem que ir no hospital, tem que fazer, não sei, tem que... Gente, não é isto. Até a gente faz no início. Mas quando uma igreja cresce, é preciso delegar. Eu não faço visita em hospital, a não ser num caso muito emergente, eu vou por amizade. Mas pastor Arlindo, ele batiza, ele faz visita, e outra coisa que ele faz muito bem, ouça bem, sepultamento. Nunca voltou um defunto para reclamar que não foi a boa palavra. Então, esteja certo, se você morrer, funeral vai ser bem feito. Alguém lá diz, está amarrado. Pastor Luiz Carlos cuida da área de ensino, CETEB, escola bíblica, ele que coordena a escola bíblica. Pastor, já profetizei, Robertson, ele é o coordenador da área do SEAB, não é? SEAB, né? Coordenador. Porque se eu não posso e nem sei fazer o que ele faz. Eu sei, mas ele não sabe fazer o que eu faço. Então há uma delegação. Estamos transferindo poder para outro. É como você fazer uma procuração. A procuração autoriza aquela pessoa no seu nome. Tem que ser registrada em cartório. Só para entendermos, esse assunto é muito importante. Eu me preocupo muito, irmãos, com a igreja. E quando eu falo me preocupo, é porque eu tenho muito desejo de ver a igreja prosperar bem. Portanto, agora eles avançaram para paralisar a igreja. Ou seja, a distração, distrair o pastor do seu alvo, tirar o foco dos líderes. Creio que este mal tem feito vítimas enormes. Igrejas cujo pastor tentam fazer tudo sozinho. Ouça bem, há igrejas que o pastor, nós temos igrejas nossas assim, irmão, igreja da nossa idade aqui, que nunca abriu uma igreja, e não tem um pastor auxiliar, fica sozinho, e a igreja sabe como é que fica? Do mesmo tamanho. Ela não vai crescer, porque ele não abre espaço. E não é uma, nós temos mais do que uma, duas, várias igrejas que não conseguem só eles mesmos. Me faz lembrar, eu ouvi uma palestra sobre um vendedor de amendoim, ele é um empresário. E esse empresário, ele plantava o amendoim, capinava, plantava o amendoim, colhia o amendoim, torrava o amendoim, empacotava, botava na carrocinha dele e ia vender. Fez aquilo até o final da vida, empresário. E no final da vida, a netinha perguntou: vovô, o que você faz? Eu sou empresário de amendoim. Ele só tinha a banquinha dele e morreu assim. Se ele tivesse, hoje se usa uma coisa chamada
franquia. Se ele fala, eu vou comprar várias carrocinhas e vou dar as carrocinhas para o pessoal trabalhar, eu vou produzir o amendoim e eles vão me dar uma taxa. Crescia, mas morreu vendendo amendoim sem prosperar. Há igrejas que são assim, cujo pastor, ele tem muito medo que alguém tome o lugar dele. Ninguém toma lugar de ninguém, porque todos nós, cada um de nós temos o dom natural. Cada pastor é diferente. Se você assistir pastor Luiz, é de um jeito. Se você assistir pastor Otávio, de outro. Pastor Gilson, outro. Pastor Sérgio, outro. Pastor Alindo. Cada um faz o que Deus dá para fazer. Ninguém consegue me imitar. Porque eu sou eu único. Ninguém imita. Cada um tem o seu dom. E os pastores, a igreja precisa de... Eu estou falando isso para você porque a igreja primitiva, se ela não fizesse isso, o evangelho não teria avançado por onde avançou com tanta rapidez. Por quê? Porque eles iam trabalhando, pessoas preparando para que eles pudessem levar a mensagem mais longe. Eu creio, irmãos, que este mal é muito grande nas igrejas. Muitas igrejas, tentam fazer tudo sozinho. E quando ele quer sair, fecha a igreja. Ah, hoje é feriado, eu vou fechar a igreja. Tem pastor, e pasmos, irmãos, que no carnaval fecha a igreja. Não, esse negócio de carnaval, dá muita gente palhaça aí na rua, aí fecha a igreja. Por que não deixar alguém fazendo o culto no lugar dele? Não é vergonha o pastor descansar, não. O pastor às vezes precisa parar. De vez em quando eu tenho que parar, porque se eu não parar, minha cabeça não aguenta. Eu ia pescar há poucos dias, não consegui. Perdi o meu dinheirinho. Mas eu gosto. Lá para o Amazonas, só tem mata e água. Sol na cabeça, que eu uso boné, sol de queimar. Minha mulher falou, rapaz, isso é horrível, ir para lá para sofrer nesse sol. O que eu vou fazer se eu gosto? Mas descansa a cabeça. Descansa. Tem gente que gosta de jogar bola, né? Tem gente que gosta de fazer outra coisa. Eu preciso descansar às vezes. Por quê? Porque a cabeça da gente precisa refrescar. Portanto, nós vemos aqui a reação dos líderes para não ter o seu alvo atingido e não permitir o ataque do maligno. Porque o ataque do maligno foi aqui, exatamente. Um dos grandes problemas da igreja, olha para o texto. Leia, por favor. Um dos problemas graves na igreja. Leia o primeiro versículo do capítulo 6. Leia. Tá bom. Qual o problema que você viu aí? Murmuração. Murmuração é um mal. Essa murmuração, eles começaram a levar esse som aos ouvidos dos apóstolos. Olha, as viúvas estão lá passando fome. O senhor está aí, mas o senhor não está vendo aí. Murmuração. Murmuração é um câncer. Murmuração é um mal. É uma coisa perversa. E aqui nós temos esse mal. Essa murmuração tentou entrar na vida dos apóstolos, mas eles não, isso não vai acontecer com a gente. Qual foi então este ataque? Atingir a igreja. Murmuração. E isso podia, irmão, fazer mal
a comunhão dos irmãos. E eles resolveram esse problema exatamente, imediatamente. Porque eles disseram assim: então os 12 convocando, verso 2, a comunidade dos discípulos, ele disse o quê? Não é razoável. O que ele disse aí? Não é razoável o quê? Qual é a função do pastor então? Está aí a função do pastor. Eles falaram assim para ele: olha, se eu for fazer o que vocês vão fazer, eu não vou poder fazer o que eu tenho que fazer. O que é que vocês vão distribuir a mesa e nós, os apóstolos, vamos nos consagrar a duas coisas. O quê? A oração e a palavra. Como eles poderiam dirigir a igreja se eles não tivessem a palavra? Porque a palavra vinha de cima. Como eles iriam dirigir? 5.000 pessoas se converteram na primeira pancada, depois mais 3. Como eles iriam atender? Eles iam ficar o dia inteiro andando com a cesta nas costas, distribuindo comida, e não podiam fazer o que eles iam fazer. Por isso, não é razoável. O que quer dizer? Então, os 12 convocando, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas olha para mim, o serviço de diácono não é inferior. Às vezes a pessoa pensa que o diácono é uma pessoa importante na igreja, porque vai poder fazer aquilo que às vezes os pastores não podem fazer. E eu dou graças a Deus pelos nossos diáconos. Graças a Deus. Eles fazem um trabalho. Os nossos discípulos, vocês fazem um trabalho que você não sabe. Às vezes estou em casa e estou pensando. Eu fico até pensando, quem é que está na portaria? Que às vezes tem uma pessoa na portaria, sem muita iniciativa, assim, a pessoa entra e diz: o porteiro é um cara dinâmico. Também não pode ficar segurando a mão das mulheres e beijando a mão, não. Nós tivemos quase levou um tapa na cara por causa disso. Agora, muitos anos. E toda mulher que entrar com o marido pega. Que isso, cara? Ele cumprimenta: bom dia, não precisa dar a mão. Muito bom dia, seja bem-vindo a este encontro. Aleluia! Agora, se botar um cara com a cara feia, que não é tão difícil. Né, velho? É dinâmico. Você quer pedir o irmão para sentar mais à frente? Irmão, tem lugar lá na frente, irmão. Falei: meu irmão, você ficaria tão bem sentado lá na frente. Como mudou, né? Do contexto, verdade. Seria tão bom você sentar mais à frente. Portanto, os apóstolos não puderam, mas não perderam o alvo, mas buscaram a solução e não abandonaram a sua tarefa. Essa é a razão por que a igreja cresceu, porque ela se organizou. Esse microfone parece que está acabando a bateria. Eles não abandonaram as suas tarefas. O que é que faz o dono de uma empresa? O dono da empresa faz aquilo que o seu gerente não pode fazer. Porque o dono, ele enxerga no contexto do crescimento da obra. O administrador enxerga outra parte, financeira. Cada um vai enxergar um lado. É o nosso diácono. Eu estou acendendo o microfone bem ruim essa manhã. Hein? Ok. Amém. Agora melhorou. Voltando a dizer, nós temos aqui, graças a Deus, nossa equipe é uma equipe fantástica. Nós temos um homem aqui na igreja que ele é o primeiro que chega. Ele não me ganha. Aliás, 2. Quando eu cheguei aqui, estavam os 2 aí já. Perdi. Vocês não imaginou?
2. Quando você já estão aí. Por quê? Porque eles estão fazendo um trabalho que eu não posso fazer. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Já imaginou? Ou do piano. Eu não sei fazer aquilo. Eu não sei tocar contrabaixo. Agora eu sei fazer o que eu sei. Que eu sou bom de canto, sou, não é verdade? Tem uma voz forte. Já imaginou se a minha voz... Alô, irmãos, aleluia! Eu tenho voz. E eu uso esta voz para isso, para adorar a Deus, para bendizer o Senhor e força para pregar. Portanto, nós estamos aqui, então, qual é o trabalho do líder? Irmãos, esta é a minha preocupação e tem sido a minha preocupação com a igreja. Eu vou confessar aos irmãos, eu tenho muita preocupação com a igreja. Não é com o povo. A responsabilidade que eu tenho de estar todos os dias aqui, pregando a palavra, com o mesmo coração. Você não me vê nunca trazer aqui lamúria, nunca você vai me ver aqui, irmão, a situação está difícil. Meus irmãos, nunca a situação foi difícil, a situação sempre foi boa. Você está entendendo? Porque quem está no controle é o Senhor. Um dia um pastor me chamou para pregar na igreja dele, coitado. Aí o pastor, coitado, todo sem jeito para tirar a oferta. Aí na hora de tirar a oferta ele começou, meus irmãos, nós sabemos que isso aqui está difícil. Quando ele falou assim, eu guardei 50 que eu já tinha pegado, guardei, não, nem o meu ele leva. Porque um camarada desse, como é que ele vai chegar diante da igreja, isso aqui está difícil? Irmão, não está difícil, irmão. O Banco do Brasil está cheio de dinheiro, Caixa Econômica todo lugar tem. Porque o problema de igreja não é dinheiro. O problema de igreja é a palavra. É a palavra que faz a diferença. É a palavra que te motiva. É a palavra que te aconselha. É a palavra que levanta você, que desperta para caminhar. É a palavra. Então este é o meu trabalho. E é dos pastores, nosso trabalho é esse. O pastor Otávio está descansando. Ele tem uma criança pequena, não é verdade? Ele está lá, vai voltar pretinho, sol, né? Graças a Deus. Será que ele volta hoje? Não. Volta não? Rapaz, eu vou. Está descansando demais, hein? Porque eu tenho sensibilidade de que pastor que tem filhos pequenos precisa conviver com os filhos. Ou talvez eu esteja falando algo aqui, a maior parte dos pastores perderam seus filhos. Porque ele ficou tão ocupado na igreja que não podia cuidar dos seus filhos. E o mundo levou. Você quer ver um que perdeu todos os seus filhos? Morreu agora recente. Feliciano Amaral. Perdeu seus filhos. Porque ele era tão ocupado com a igreja e cantor e não pôde cuidar. Pastor tem criança, tem que cuidar. Né? Sérgio já criou os seus. Né? Pastor precisa ter essa noção da vida. Como é que eu posso deixar um pastor com criança pequena? Não, irmão, igreja é primeiro. Ainda há uma meia dúzia que não tem. Primeiro, aí família, depois a igreja. Não, é o contrário. Primeiro a igreja, depois a família. Então a família precisa ser cuidada. Louvado seja Deus. Volto a insistir. Qual é o trabalho do líder? Eu e você. Não pensa você que o que eu estou falando aqui, eu estou improvisando, que isso aqui dá trabalho. Porque quando eu estou falando aqui, eu estou pensando em você. O que é que eu posso construir na sua vida? Porque se eu quiser, posso destruir também. Porque há o poder para destruir. Mas a minha preocupação é como construir. Portanto, a palavra do Senhor é esta. O líder deve se preocupar com a oração e a palavra e delegar pessoas para ajudar. A igreja que não
cresce a obra de Deus, porque ela é igualzinho o vendedor de amendoim, que fazia tudo sozinho, plantava o amendoim, botava para secar, descascava o amendoim, torrava o amendoim, botava no pacotinho e ia vender. Morreu fazendo isso, porque não delegou. Então a nossa igreja, ela é uma igreja que cresceu. Quantas igrejas nós abrimos? Várias. Todas elas nós compramos a propriedade para poder o pastor ter um tempo melhor para trabalhar. Porque há pastor que fica a vida inteira, e nós temos igrejas nossas, que o pastor está 20 anos no lugar alugado. Não é a igreja que eu formei, porque as que eu formo, eu trato. Assim como eu trato dos meus filhos, minhas filhas são bem cuidadas. Eu cuido da igreja dessa maneira, porque o pastor, quando vai abrir uma igreja, se ele não tiver apoio, ele não vai crescer também. Isto tem sido o meu espírito, o meu desejo de ver esta obra crescer. E eu ainda vou abrir mais igrejas ainda, em nome de Jesus. Portanto, escolha. É preciso fazer a escolha dos diáconos. Qual era o resultado da escolha dos diáconos? Qual era a razão? Verso de número 7, leia. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e mais o que? Multiplicava o número dos discípulos, e até muitos sacerdotes obedeciam à fé. Por quê? Porque tinha 5 apóstolos que pregavam a palavra de Deus. E nesta pregação, ele formava discípulos. E estes discípulos tinham o mesmo perfil deles. Portanto, ele ia fazendo isso, ó. E assim a palavra do Senhor crescia. Mas mesmo assim, todos eles morreram. Mas a palavra não morreu. Aleluia. Por isso a palavra do Senhor diz que a igreja, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Aqui ele abre. Mas a que o homem abre, ela pode ser fechada. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos dê graça para caminhar cada dia. Que o Senhor nos dê alegria no servir a Ele. Porque o que mais eu desejo é que haja alegria. Quem toca, toca por prazer, com alegria. Eu tenho falado isso aqui. Toque por prazer. Quem canta, canta por prazer, graças a Deus. Né? Quem serve, serve com alegria. Quando você receber a oportunidade de receber a oferta, chega com um sorriso perto dos irmãos. A hora que você botar a salva na mão, bom dia, minha irmã, me faz a gentileza. Mas se você pegar, tudo bem, irmão? E a família? Está tudo bem? Isso faz a diferença. Quantos aqui gostam de ser bem tratado? Você gosta de ser bem tratado? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, vamos. Você gosta de ser bem cuidado? Eu gosto, né? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Meu desejo é que a sua vida seja inundada da graça de Deus. Sua vida seja uma vida diferenciada. E é por isso que a igreja cresce. Vou completar dizendo, mamãe, uma palavra às mamães. Não deixa sua filha crescer sem saber cozinhar, não. Tá bem, minha filha?
por favor, desde cedo, bota ela para ajudar na cozinha. Porque tem mãe que diz assim, você não sabe fazer nada. Essa mãe não está aqui, graças a Deus. Mas se você ensinar, como é que minha filha, olha, o alho, o arroz, você tem que botar o alho e deixar corar bem, né? Azeite, né? Quando você colocar o arroz, minha filha, não bota água logo não. Você primeiro dá uma queimada no arroz, bem seguinte, vai ficar soltinho. Mamãe, seus filhos, ensina ele a lavar banheiro. Hoje o banheiro é por sua conta, Jorginho. Bota lá, cai lá. É com você mesmo, dá a vassoura, dá o que vai passar no chão. Mas mamãe, isso é serviço de mulher. Não, tem que aprender desde cedo. A pior coisa que tem é o homem casar com uma mulher que não sabe fazer comida. Deve ser horrível. Deve ser horrível, né? Coitada, vai para a cozinha, não sai nada, né? Quantos homens aqui, sinceramente, não acabou o culto não. Você sabe abrir um frango direitinho e separar os pedaços? Levante a mão, homens. Oh, tem uma turma boa aí, rapaz. Eu sou craque nisso, eu sei fazer. Quantos homens que sabem passar a sua calça, a sua camisa? Casar com um homem desse é tirar a sorte grande. Que tem homem que não sabe fazer nada. Eu sei passar roupa. Sei fazer. Sei fazer muita coisa. Mas não faço melhor do que a minha mulher, não. Ela faz melhor. Mas eu sei fazer algumas coisas. Vamos cantar uma música, vamos? Glória a Deus. Alguém diz assim, mas pastor, veio para pregar ou para contar piada? Não, não vem não. Eu estou falando, brincando, mas eu estou falando algo sério.